para mais esse estudo de Paulo e Estevão, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos tem proporcionado. Hoje é o nosso encontro de número 62. E para iniciar as tarefas desta noite, a prece de abertura fica por conta da Jo Roque. Por favor, Jo, pode começar. Boa noite, Maruísa. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo dessa noite, elevando nossos pensamentos, unindo as nossas preces, agradecendo a Deus todas as bênçãos recebidas por cada um de nós, todos os dias de nossas existências. Agradecemos, Pai amado, a oportunidade que estamos tendo nessa encarnação de conhecermos os ensinamentos deixados por Jesus, estudando esse livro que nos remete ao passado, no berço do cristianismo. Rogamos, Senhor, que todo ensinamento sirva de base, de alicerce, para a nossa reforma íntima, que nós estamos buscando dia a dia. Rogamos também que os bons espíritos nos acompanhem em nossos estudos, nos iluminando, nos incluindo, e que todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, sejam tocados pelas boas vibrações que esses estudos nos transmitem. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Pessoal, meu vizinho de apartamento aqui resolveu agora, às 7h30 da noite, usar furadeira, bater martelo. Não sei se vocês estão tendo a oportunidade de ouvir esses sons tão agradáveis em plena quarta-feira à noite, gelada. Então, durante a leitura, eu vou deixar o meu microfone fechado, certo? A hora que eu quiser fazer algum comentário, eu vou voltar na tela do Skype para poder abrir, tá bom, gente? Para assim não tem perigo do barulho aqui de baixo incomodar quem estiver fazendo a leitura. Eu vou, então, compartilhar o texto aqui do livro. Nós estamos no capítulo 5, aliás, no capítulo 6, de Paulo e Estevão, Lutas pelo Evangelho, na segunda parte, e só lembrando que Paulo, Barnabé, Tito, que era um jovem de 20 anos, não judeu, acompanhados de mais 2 ajudantes, saíram de Antioquia, lá no sul da Turquia, divisa ali com a Síria, Líbano, e foram para Jerusalém para participar de uma reunião junto com, vamos dizer assim, os dirigentes das tarefas da Casa do Caminho, porque Simão Pedro, como a gente pode observar, já observou até agora, parece que na parte assim administrativa pouco se intrometia, porque ele ficava mesmo mais com a dedicação aos sofredores que procuravam por sua ajuda na Casa do Caminho. E quando eles chegaram já nessa... E qual era o objetivo da reunião? Era decidir ou receber da parte daqueles que comandavam as atividades da Casa do Caminho uma liberação, uma carta liberando os gentios, ou seja, aqueles que não fossem judeus, das práticas judaicas, sobretudo a circuncisão, que era o ponto principal que eles pegavam. Então, quando Paulo e Barnabé, junto com Tito, entraram naquela reunião, não tiveram boa impressão. Eles não conheciam ninguém dos que estavam presentes, a não ser Tiago, né? Que, como Paulo diz, mais parecia um sacerdote do templo, cheio de mesuras, muito tipicamente fariseu e não cristão. E então ele se assemelha, a reunião mais parecia uma reunião do Sinédrio. Então, para começar a leitura,
Então, a partir aqui do capítulo 25, aliás, capítulo não, desculpa, do parágrafo número 25, assim, como a Jo começou a prece, então eu vou alternar, tá certo? Então, eu vou fazer a leitura primeiro para a Lenita e depois eu passo para a Jo de novo. Pode ser? Que eu coloquei, acho que eu coloquei, estou vendo aqui no recadinho do WhatsApp, eu coloquei a Lenita primeiro, para fazer a leitura, assim alterna com a prece. Então, pode começar, Lenita. Eu vou fechar meu microfone, viu? Se eu quiser fazer algum comentário, aí eu volto e abro, porque parece que está acalmando aqui, mas vai que de repente ele bota a furadeira para funcionar. Espera um pouquinho. Boa noite a todos. Chegados ao recinto, o convertido de Damasco experimentou sua primeira decepção, observando que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem. Tiago adiantou-se e perguntou: Irmãos, é justo? Saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Quer dizer, eles estavam se comportando exatamente como os judeus, né? Que tinha certos preconceitos, né? Só pode dessa estirpe, desse jeito, senão não pode entrar na nossa casa. Esse é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, explicou Paulo entre orgulhoso e satisfeito. Chama-se Tito e representa uma das nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O apóstolo fixou-o sem surpresa e tornou a perguntar: é filho do povo eleito, ou seja, é judeu? É descendente dos gentios, afirmou o ex-rabino quase com altivez. Circuncidado, interrogou o filho de Alfeu piosamente. Não. Esse não de Paulo foi dito com tal ou qual enfado. As exigências de Tiago nervaram-no. Ouvindo a negativa, o apóstolo Galileu esclareceu em tom firme: penso, então, que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter ainda cumprido todos os preceitos. Quer dizer, os gentios, né, podiam até participar das assembleias cristãs ao estilo do Tiago, né, desde que seguisse alguns preceitos judeus. Não bastava simplesmente ser bom, caridoso e crente, né? Precisava seguir as regras do judaísmo. Apelamos para Simão Pedro, disse Paulo convicto. Isso é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Cafarnaum estava lívido, quer dizer, pálido, né? Assustado com aquela, de certa forma, assustado com aquela discussão, né? E conhecendo Paulo como ele já conhecia, ele estava esperando a afronta, estava vendo o que seria o enfrentamento, né? Colocado entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade, tinha que decidir cristamente o impasse inesperado. Como a sua intervenção direta demorasse alguns minutos, o tecelão tarcense continuou. Aliás, a reunião deverá resolver essas questões palpitantes, a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Quer dizer, Paulo estava lá para brigar, para discutir justamente sobre os direitos dos cristãos, né, que não estavam sendo aceitos como deveriam, né, como Cristo ensinou, né, com toda a simplicidade.
Simão, porém, conhecendo ambos os contendores, deu-se pressa em opinar, exclamando em tom conciliador: sim, o assunto será objeto do nosso atencioso exame na Assembleia. E, dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prosseguia explicando: apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa, e não seria justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o Conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Como sempre, Pedro pondo panos quentes, né, tentando acalmar ambos os lados, né, para que não houvesse justamente uma briga, uma rachadura, né. Propunho, então, que o irmão Tito seja circuncidado amanhã, para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. É tão só com essa providência os horizontes ficarão necessariamente aclarados para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. Quer dizer, ele sugeriu a circuncisão do Tito, justamente porque ainda não havia sido discutido isso na Assembleia, era essa discussão da Assembleia, e assim acalmar o lado dos judeus, né? A colocação de Pedro é muito pertinente, né, Lenita? Porque como que dizendo, bem, vocês estão na nossa comunidade cristã, não na de vocês. Vocês estão aqui na Casa do Caminho e vamos dizer assim, o dirigente desta casa, o administrador dos recursos desta casa, não sou eu, é Tiago. Então ele diz, olha lá, não seria justo desprezar-lhe os préstimos. Então, em respeito à pessoa de Tiago, que era um grande defensor do judaísmo, mesmo dizendo-se cristão, em respeito a ele, e como o assunto ainda não foi tratado por aquela reunião, ele propõe que Tito fosse circuncidado no dia seguinte, já que é a única forma daquele jovem poder participar. E com um propósito, ele pode participar porque ele, Pedro, conhecia a inspiração superior que o rapaz possuía. Então, olha, se você quiser, para Tito, né? Se você quiser dar o seu parecer aqui na nossa casa, infelizmente, você vai ter que se sujeitar às regras determinadas pelo seu dirigente. Percebe isso, Lenita? Percebem isso, gente? Que dificuldade. O que Pedro está colocando, como que dizendo, não, eu não mando nada aqui, não sou eu que mando. Mas como vocês estão na nossa comunidade cristã, e quem administra os recursos dessa casa é Tiago, então nós temos que respeitá-lo. Porque se a Casa do Caminho, até aquela altura, apesar de todas as dificuldades e perseguições, ainda estava de pé, era graças à intercessão de Tiago, junto aos judeus cristãos. Com um detalhe, gente, não era um judeu cristão pé de chinelo. Eram judeus cristãos cheios da grana, ricos. Então vejam que dificuldade. Então, a única forma de Tito poder usar da palavra e dar a sua opinião, sendo gentio, e levar a deliberação daquela reunião para os outros não gentios, lá na Turquia, e pudesse falar com essa inspiração superior que Pedro conhecia,
ele teria que se sujeitar às regras da casa. Vejam que lição para a gente, né? Que lição, né? Algum comentário mais, Lenita? Alguém mais quer fazer algum comentário a respeito desse trechinho? Então, e a gente tem que ver que Tiago estava sendo político, né? Sim, é Apesar, um baita jogo de cintura, né? sim, exatamente, porque às vezes talvez ele mesmo tivesse um conflito com isso. Sim, é o que a gente vai descobrir mais tarde. Ele é apóstolo do Cristo, né? Então ele sabia o que tinha que ser. Uhum, Estava dessa politicagem para poder manter a casa do caminho, né? sim, A pode. sustentação do argumento removeu os empecilhos. Se não agradou a Paulo, satisfez a maioria, e regressando o jovem de Antioquia para o interior da casa, a assembleia começou pelas discussões preliminares. O ex-rabino estava taciturno e abatido. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao Evangelho, que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro, desgostavam-no profundamente. Aquela imposição, no caso de Tito, figurava-se-lhe um crime. Tinha ímpetos de regressar a Antioquia, a acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Todavia, as cartas de emancipação que havia prometido aos companheiros da gentilidade, não seria mais conveniente recalcar os seus melindres feridos por amor aos irmãos de ideal? Não seria mais justo aguardar deliberações definitivas e humilhar-se? A lembrança de que os amigos contavam com suas promessas acalmou. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanhou atento os primeiros debates. As questões iniciais davam ideia das grandes modificações que procuravam introduzir no Evangelho do Mestre. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar que os gentios deviam ser considerados como o gado do povo de Deus, bárbaros que importava submeter à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Outro indagava se os pagãos eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Um velho de feições rígidas chegava ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. À margem da gentilidade, outros temas fúteis vinham à baila. Houve quem lembrasse que a Assembleia devia regular os deveres concernentes aos alimentos impuros, bem como o processo mais adequado à ablução das mãos. Tiago argumentava e discorria como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouvia com grande serenidade. Nunca respondia quando a tese assumia o caráter de conversação e aguardava o momento oportuno para manifestar-se. Somente tomou atitude mais enérgica quando um dos companheiros do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés, para todos os efeitos. Foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou o ex-pescador intransigente e quase rude, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Quer dizer, eles estavam discutindo muitas coisas
E para os cristãos, para Paulo, hoje em dia já não tinha mais significado, não fazia mais sentido, né? E Pedro não se manifestava, ele só ouvia porque também não, para ele não era importante como ia comer, o que ia comer, o que Uhum. tá de acordo com as leis de Moisés. Sim, Ele só teve uma atitude, só ficou bravo quando falaram que o evangelho tinha que se submeter à lei de Moisés. sim. E aí, Paulo até ficou surpreso, né? E, e Pedro tenha reagido tão enérgico, né? Porque Sim. ele estava achando que Pedro estava tão passivo com tudo. Uhum. Ele ficou admirado com a atitude de Pedro nesse sentido, nessa hora. Certo, certo. Gente, vejam a situação, né? E um comentário interessante que Emmanuel faz aqui é sobre Tiago. Olha, vejam a necessidade disso, porque como a maioria dos presentes, embora se dissessem seguidores de Jesus, continuavam aferrados e apegados às leis de Moisés, não somente em relação à questão da circuncisão, mas à questão dos alimentos impuros, a ablução das mãos, ou seja, a higienização, lavar as mãos antes das refeições, era todo um ritual, né, que inclusive várias vezes foram contra Jesus e os seus discípulos, dizendo que Jesus e os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, né? Então, para poder discutir com pessoas que eram aferradas a esses costumes, tinha que ter alguém que conhecesse também esses costumes. Era a posição de Tiago, ela, profundo conhecedor de todos os preceitos, né? Então, vamos adiante. Mais um pouquinho, Lenita. Sim, os trabalhos foram paralisados alta noite, em fase de pura preparação. Tiago recolheu os pergaminhos com anotações, orou de joelhos e a assembleia dispersou-se para a nova reunião no dia imediato. Simão procurou a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir-se aos aposentos de repouso. Só um comentário aqui, Lenita. Tiago orou de joelhos, como era tradição entre os judeus. Mas não sei se vocês se lembram que quando Saulo determinou uma devassa na casa do caminho, em que foram presos João, o apóstolo João e Pedro, e depois ele acabou deixando, a pedido de Gamaliel, deixou João de fora e mandou prender apenas Pedro. Ele não prendeu Tiago, porque era sempre os três, né? Pedro, João e Tiago. Porque eles foram encontrar Tiago lendo a Torá de joelhos, no cantinho lá onde ele ficava. E foi por essa postura, aliás, foi por causa disso que Tiago acabou, assim, quase que dizendo que a lei de Moisés tinha um poder, né? Ela era poderosa, né? Ao pé da letra mesmo, porque foi graças à lei de Moisés que ele estava lendo de joelhos, assim, morrendo de medo de ser preso, e por causa daquela postura, ele acabou se livrando de ir para a prisão. Então, a partir dali, ele que já era muito ligado às leis de Moisés, mesmo sendo discípulo de Jesus, ele se aferrou mais ainda à lei de Moisés, né? Então mas tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser, e depois, até o final do livro, nós vamos descobrir muita coisa ainda a respeito de Tiago. Pode continuar, Lenita. O tecelão de Tarso estava consternado. A circuncisão de Tito surgia-lhe como derrota
dos seus princípios intransigentes. Não se conformavam, fazendo sentir ao ex-pescador a extensão das suas contrariedades. Mas que venha a ser tão pequena concessão? Interrogava o apóstolo de Cafarnaum, sempre afável, em face do que pretendemos realizar. Quer dizer, é uma coisa pequena, se pensar em tudo que a gente pretende fazer. Sim. Precisamos de ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Não firmar-se compromisso com o gentilismo de Antioquia, Paulo recordou a promessa que fizera aos irmãos e concordou. Sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar às soluções precisas. As dificuldades nesse sentido não prevalecem tão só para a igreja antioquiana. Cidades da Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes. Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma, mas, tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições, de um momento para outro. Quer dizer, vamos com calma, tudo vai se ajeitar, mas precisa ter calma, né? Será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. Uhum. Vejam que Simão Pedro tinha plena consciência e ciência do que se passava. Porque, como ele diz aqui, olha, bem sabemos que todas essas cerimônias externas, que tinha um monte na lei de Moisés, gente, a lei de Moisés, a Torá, tem 613 mandamentos, que todo judeu tinha que seguir à risca. Então, como ele diz aqui, todas essas cerimônias externas não têm poder nenhum sobre a alma. Nós sabemos disso, eles ainda não. Não é lá, olha, os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições de um momento para o outro, né? Então vejam o jogo de cintura também de Simão Pedro, quanto ele era pacificador, muita prudência, porque, gente, os judeus, desde Moisés, 1800 anos antes de Cristo, seguiam à risca tanto mais as leis civis determinadas por Moisés do que as leis divinas propriamente ditas, que eram os 10 mandamentos. Porque circuncisão, alimento impuro, ter todo um ritual para lavar a mão, isso não eram leis divinas, eram determinações civis de Moisés. Mas Moisés havia dado a elas conotação divina. Eles seguiam à risca por 1800 anos. Uma tradição desse tamanho não é tão fácil, não é qualquer um, como Paulo, que compreendeu instantaneamente o poder libertador da doutrina de Jesus, assim como Pedro também. E ele cita, não é só aqui em Jerusalém que as coisas estão desse jeito, nem na igreja lá de vocês em Antioquia. Cesareia, aqui essa Cesareia é Cesareia marítima, porque tinha outra Cesareia. Jope era o porto, onde tinha um porto também lá na costa marítima de Israel. Então, parece que isso estava em todos os lugares. Os judeus que se convertiam a Jesus não conseguiam se libertar das tradições da lei de Moisés.
Então, Simão Pedro fala, vamos devagar, né? As exterioridades são o de menos, né? Então, mas terminando só esse pedacinho aqui, Lenita, por favor. O ex-rabino escutou as admoestações do apóstolo e, recordando as lutas a que ele próprio assistia no ambiente farisaico, pôs-se a meditar silenciosamente. Isso. Esse também era um momento de grande aprendizado para ele, que era o aprendizado da tolerância, do jogo de cintura, porque a gente sabia que Paulo tem uma personalidade, sempre teve uma personalidade forte, intransigente, ele era muito seguro de si, das suas convicções. Já era assim em relação às leis de Moisés. Tornou-se mais ainda em relação a Jesus, né? Mas ele não podia esquecer o ambiente judaico no qual ele estava inserido também. Lenita, muito obrigada pela sua leitura. Vou passar para Jo Roque. Alguém quer fazer algum comentário desse trechinho que a Lenita leu? Alguma colocação? Vejam quanto que a gente tem que aprender aqui, né, gente? Por isso que eu já disse isso antes e torno a repetir. Quando perguntaram para Chico Xavier qual é a persona, porque esse livro tem muitas personalidades, né? Aparece muita gente nessa história. Então perguntam para Chico qual era a personalidade que mais se destacava, se era a de Paulo. E ele disse não, é a de Pedro. E agora a gente já está descobrindo por quê, né? Então, muito obrigada, viu, Lenita? Vamos adiante agora com a Jo Roque. Agora sim, viu, Jo? Agora nós já estamos todo mundo aqui, viu? Pode começar. Mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Entraram. Enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu se entregavam à animada palestra, Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei, saindo de sua abstração, chamou Pedro, murmurando: custa-me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso. Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João puseram-se também a ouvi-lo atentamente. Mas, curvando-me à providência, continuou com inexcedível franqueza: não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvessem invadido totalmente a igreja de Jerusalém. O filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão respondia serenamente: a situação é, de fato, muito delicada, principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. E vagueando o olhar pelo aposento, como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento, continuou: quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Mas uma noite tão bela como esta, orava eu neste quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário, antes de pensar nos seus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto,
mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava-me atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. Nossa, esse trecho aí, né? É demais. É demais. É demais. Então, como que dizendo, olha, Tiago, cuida você dessa gente, cuida você aí dos judeus, que eu vou cuidar de quem realmente precisa, né? E nós já vimos, né, gente, no começo, no comecinho do livro, sobre a Casa do Caminho, a situação dos que chegavam lá em extremo desvalimento, né, em todos os sentidos, de pensar que naquela época não existia hospital, casa de acolhimento para idosos, casa de acolhimento para os doentes psiquiátricos, casas de acolhimento para os órfãos, que também deviam ser em grande número. Não tinha nada, gente, nada. Onde que eles iam bater? Onde que eles iam encontrar alguém, né, que os ajudasse, né? Mães com crianças totalmente desnutridas, adoentadas. Imagina o que seria uma amidalite, né? Uma diarreia, uma disenteria, uma infecção intestinal por água não tratada, né? Verminoses. Há quantos problemas aquelas pessoas estavam, quantas dificuldades, quantas dores aquelas pessoas estavam sujeitas. E aí vem Jesus, e vejam, Jesus surgiu naquele momento para Pedro e não para Tiago. Percebem isso? Assim, não sei se vocês, não são todos que... A Meimei tem uma frase de Jesus, tem uma frase que eu tenho colocado no Instagram, e a de hoje falava justamente sobre o que Jesus quer é que tenhamos misericórdia para com todos, porque a única coisa que Jesus pediu para que tivéssemos em relação aos outros é que fôssemos misericordiosos, como misericordioso é o Pai para todos nós. Então Pedro escolheu essa parte. Pedro ficou com essa parte, a misericórdia para os sofredores. Então essa passagem realmente é muito significativa. Pode continuar, Jó. O apóstolo tinha os olhos úmidos e Paulo sentia-se bastante impressionado, pois lembrava que ouvira a expressão filhos do Calvário dos lábios espirituais de Abigail, quando da sua gloriosa visão, no silêncio da noite, ao aproximar-se de Tarso. Com efeito, grande é a luta, concordou o convertido de Damasco, parecendo mais tranquilo. Uhum. E mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum, não obstante a beleza das prodigiosas manifestações do plano invisível, voltou a dizer: entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém? Só um instantinho, Jô. Agora vai vir à tona de novo o senso prático de Paulo. Eu acho essa passagem fantástica, entre as muitas desse livro. O senso prático de Paulo. E, além disso, o que significa aquele que quer sinceramente ajudar de boa vontade. Pois assim é que deveria ser todo cristão.
O cristão de boa vontade, quando realmente quer ajudar, ele abre a porta, ou melhor, ele abre uma brecha para a intercessão divina. Vejam que lindo, gente, esse trechinho que a Jo vai ler agora. Pode continuar. Simão Pedro esclareceu sem rebuços. As maiores dificuldades giram em torno da questão monetária. Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos, são indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Mas os doentes, interrogou Paulo, atencioso, não trabalham depois de melhorados? Sim, explicou o apóstolo. Organizei serviços de plantação para os restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de 2 homens remunerados, que nos auxiliavam na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Como vês, esses detalhes não foram esquecidos, e mesmo assim a igreja está onerada de despesa e dívidas, que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer. Ficou bem claro aqui qual é a situação, né, Jô? Qual era a dificuldade maior? Era o dinheiro. A questão era monetária. Né? E dentro daquilo que era possível fazer, eles já estavam fazendo. Como ele diz aqui, né? Olha lá, olha. Os que já estavam restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem de Jerusalém. Porque muita gente não tinha mais família, tinha sido largado pela família. Ia para onde? Ficava morando lá. Então, aí começaram a trabalhar. Lá, o serviço de plantação, e outros começavam a trabalhar no encargo de enfermeiros. Então, eles passaram a se ajudar entre eles. E claro que isso já era um grande passo na questão financeira, mas existiam outras despesas das quais eles não poderiam abrir mão, né? Por exemplo, no caso da necessidade do azeite, às vezes os recursos de medicamentos que fossem possíveis da época, né? E outras coisas mais, a questão do tecido, os panos, os lençóis, como é que ficava, né, gente? Então tem tudo isso daí, né? Que a gente não pode deixar de pensar. Mas vamos lá, que esse pedacinho é muito bacana. Vai em frente, Jô. Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. No entanto, ansioso de proporcionar independência aos esforços dos irmãos de Ideal, considerou: advirto, então, que precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável. Cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. É o único recurso para emancipar a Igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio da minha vida. Nesse pedaço aqui, ele está agindo como ele agiu lá atrás, quando ele falou que ele ia trabalhar fazendo tendas, né, Maria? Tendas, exatamente. E Barnabé trabalhando como oleiro. Exatamente. Né? Nunca pediram esmola.
Nunca pediram a ajuda dos outros, né? Sempre quando pelo menos tinham um pouco de saúde, trabalhavam, né? Mesmo às vezes com tantas dificuldades, procuravam fazer alguma coisa. É o que ele está falando aqui. Bota essa gente para trabalhar, Uhum. né? Aí trazendo recursos financeiros, monetários para casa, né? Foi isso que ele falou. Pedro e João estavam maravilhados. A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao encontro de suas preocupações ansiosas, pelas dificuldades que pareciam não ter fim. O projeto é extraordinário, disse Pedro, e viria a resolver grandes problemas de nossa vida. João, gente, sabe aquela situação assim? Como é que nós nunca pensamos nisso antes? É o que Paulo acabou de fazer agora, né? Então, Pedro não tinha tempo para ficar pensando em muita coisa, porque ele tinha que acudir e ajudar tanta gente. E se a gente for pensar, né, na limpeza, no lavar os lençóis, preparar alimentação, preparar medicação, dar banho nos doentes que não podiam se levantar, a higiene deles, dá para imaginar o tamanho do serviço naquela época, gente. E lá Pedro tinha tempo para ficar pensando em certas coisas. Ele estava tão engalfinhado com aquilo que ele não tinha como pensar numa solução. Dentro daquilo que era possível, ele já tinha conseguido fazer alguma coisa. Ó, vamos fazer uma plantação aqui, para não precisar mais comprar hortaliça nem frutas. Os que estão melhorzinho ajudam os outros doentes. Assim a gente não precisa de funcionário pago para fazer isso, mas dava para fazer mais. É que aquelas pessoas realmente trabalhassem fora da casa do caminho, para trazer dinheiro para a casa do caminho. É isso daí. E aí vem a pergunta: como é que nunca pensamos nisso antes? Não, não é, Jô? A gente fica, às vezes, tão fechado naquilo, é como o que a gente está fazendo agora, né? E as lives, os estudos online. Então, a gente se pergunta: como é que nós nunca pensamos nisso antes? Porque nunca chegou o momento, a situação que revelasse a necessidade de se utilizar outros recursos, recursos que sempre existiram, né? Estavam sempre ali disponíveis. Algum comentário, gente, que ainda dá para ler mais um pouquinho. Então vamos lá. O filho de Zebedeu, que tinha os olhos radiantes de júbilo, atacou por sua vez o assunto, objetando: mas o dinheiro, onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento? O ex-rabino entrou em profunda meditação e esclareceu: o mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso a expendas do nosso trabalho. Eu, tecelão, ele, oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a Igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço, e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que, se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria a estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Gente, vocês estão. Tá dando para imaginar o tamanho do plano de Paulo? E com que rapidez ele traçou isso? Como ele era. Desculpa, pera lá, deixa eu fechar o celular aqui. E como ele era prático para fazer as coisas,
para encontrar uma saída. Por que isso, gente? É aquilo que eu falei antes. O verdadeiro cristão de boa vontade, que quer realmente ajudar, sempre vai encontrar um caminho. Por quê? Porque ele não vai ficar sem o amparo do alto. Não foi o Cristo mesmo que disse, busca e acharás, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Era o que eles iriam fazer. E outra, eles já tinham uma experiência na manga, uma carta escondida na manga. A experiência que eles conquistaram na primeira viagem que eles fizeram. Eles fariam novamente, levando a mensagem de Jesus, trabalhando para se sustentarem, mas pedindo recursos financeiros para a igreja de Jerusalém, para a Casa do Caminho, para que a Casa do Caminho conseguisse se libertar cada vez mais da ajuda financeira dos judeus intransigentes. Olha o plano dele, gente. Parece tão simples. Ele estava disposto a isso. E quando reli esse texto, né, esse trechinho, já na semana passada eu falei, gente do céu, olha o que acontece quando o alto interfere. Ou melhor, quando a espiritualidade maior intercede por aqueles que realmente querem auxiliar. E olha como ele disse aqui, né? Se temos trabalhado pelo Cristo, também é justo pedirmos por amor a Ele, porque eles não iriam pedir para eles, eles iam pedir para os irmãos da Casa do Caminho, os irmãos que Pedro auxiliava. E lá a coleta daria liberdade ao Evangelho, dando liberdade ao Evangelho em Jerusalém, o exemplo passaria a ser seguido pelas outras comunidades cristãs. Tá dando para entender o tamanho da tarefa de Paulo de Tarso, gente? E com que praticidade, com que rapidez de raciocínio. Como dizer, bom, qual que é o problema fundamental aqui da Casa do Caminho? Por que os judeus estão mandando tanto? Porque quem banca são eles. Percebem isso? Algum comentário, gente, a respeito esse trechinho que a Jo leu? Acho que não vai dar para ler outro, a não ser, porque aqui acho que é mais comprido ainda. Acho que a gente vai ficando por aqui, Jo. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que dá para ler mais um trechinho, Jo, porque aqui são 10 e 20, 10, olha, 8 e 23. Dá para ler mais um pouquinho. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria comentar Hum, que essa questão, quando eu li da primeira vez, isso me veio na cabeça, né? é, Como o povo deturpou isso, né? Que Paulo, na época, teve essa ideia, né? Para ajudar Pedro na Casa do Caminho, porque ele cuidava dos doentes sim. necessitados, né? Aí hoje, né, e ainda hoje se faz a coleta nas missas para mandar para o Vaticano Sim, e serem de ouro. Pra ser- exato. Só que aí o objetivo mudou completamente, né? Exatamente, quer dizer, mas É, a ideia fazem alguma coisa de um lado e exageram do outro, né? aí a ideia inicial foi de Paulo, né? Começou ali, começou ali. Param, né? Isso. Então vamos lá, Jô, acho que dá para ler mais um trechinho só para fechar só para fechar esse trecho. Estava esboçado assim o programa a que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. Viram bem, gente? Quem tem o livro, grifa isso.
haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. Não é? Então, vamos lá. No seu desempenho, teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas no santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém, até ao fim de sua existência terrestre. Ouvindo-lhe os planos, Simão levantou-se e abraçou-o, dizendo comovido: Sim, meu amigo, não foi em vão, presta atenção nessa frase, né? Sim, exato. Não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Fato pouco vulgar na sua vida, Paulo tinha os olhos rasos de pranto. Fitou o ex-pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dívidas de gratidão ao Salvador, e murmurou: Não farei mais que o meu dever. Nunca poderei olvidar que Estevão saiu dos catres desta casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio. Todos estavam extremamente sensibilizados. Barnabé comentou a ideia com entusiasmo e enriqueceu o plano de numerosos pormenores. Isso, é até aí, Jô. Então, paramos aqui no parágrafo, paramos nessa noite, né? E deixa eu marcar aqui que é o número 38 para não ter que ficar procurando. Pessoal, só destacar mais uma coisa bem rapidamente. Aqui, olha. Deixa eu voltar aqui em cima, no parágrafo onde Paulo expõe o plano. Olha, a coleta não era só para se livrar dos fariseus, dos judeus ricos, que mantinham a casa do caminho. Isso era, como se fala, matar dois coelhos com uma cajadada só. O objetivo principal era estabelecer a liberdade do evangelho, que já chegou ao ponto de querer colocar as lições de Jesus como fazendo abaixo da lei de Moisés. Então, esse era o objetivo principal, porque se livrando da ajuda monetária dos ricos judeus, eles conseguiriam manter a pureza do evangelho. Era isso, gente. Então, Jô, nós agradecemos, eu agradeço sua leitura, seus comentários. Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Nós ainda temos 2 minutinhos. Que lição, hein, gente? E olha a frase de Pedro para ele, né? Quem tem o livro, cadê aqui? Olha, sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. E aqui nós também estamos vendo o tamanho da fibra espiritual de Paulo de Tarso, como diz Emmanuel, para o resto dos seus dias, né? Então tá bom, gente, maravilhoso tudo isso, cheio de ensinamentos para todos nós. Então, agora terminando, a Lenita faz a prece final. Por favor, Lenita. Vamos mais uma vez agradecer aos bons espíritos, a Deus, ao Mestre Jesus, com tantos ensinamentos que temos aprendido, que temos colhido nesses encontros. Somos muito abençoados por termos essa oportunidade. Temos que agradecer sempre, todos os dias por isso. E vamos carregar a nossa oração com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, para que ela chegue nos irmãozinhos necessitados, e assim como na Casa do Caminho, hoje temos também muitos necessitados de amor, de carinho, de pão, e consigamos
aquecer um pouquinho o coração desses irmãozinhos com as nossas orações. Que o Pai nos abençoe e abençoe a todos os irmãozinhos necessitados nos dias de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, mais uma vez, queridos amigos, agradeço imensamente a companhia de vocês, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leitura. Muito obrigada mais uma vez, um grande abraço, fiquem com Deus.